Muito se fala sobre inteligência emocional, mas você sabe como é que funciona o mecanismo neurobiológico por trás de tudo isso? Pois é. A inteligência emocional, ela se refere à capacidade da gente reconhecer, compreender, gerenciar, usar as emoções de maneira eficaz e mais saudável. E isso envolve a habilidade da gente perceber as emoções, tanto na gente quanto nos outros, da gente compreender como essas emoções elas influenciam o pensamento e o comportamento, como que a gente pode lidar com emoções intensas de maneira mais construtiva, né? E utilizar essas emoções para facilitar o relacionamento interpessoal, a tomada de decisões, o sucesso na vida de forma geral, né? E o mecanismo da inteligência emocional depende de, claro, dentre outros fatores, de uma região específica do cérebro. E essa região é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é uma região muito importante do cérebro, responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões, controle emocional, a tomada de decisões, funções executivas de modo geral, incluindo o controle emocional, a gestão emocional, né? E ela possui uma rede complexa de neurônios que vão desempenhar papéis fundamentais na regulação do comportamento humano. A gente tem que a maioria dos neurônios do córtex pré-frontal é de natureza inibitória. Quer dizer, eles têm a capacidade de inibir outros neurônios, né, ou controlar a atividade de outros neurônios. E durante o desenvolvimento do cérebro, o córtex pré-frontal passa por um processo de maturação gradual. Né? Quando o cérebro não está totalmente maduro, né? O córtex pré-frontal não está totalmente maduro, os neurônios inibitórios eles podem não ser capazes de conter os impulsos que são provenientes do sistema límbico. E o sistema límbico é uma região evolutivamente, entre muitas aspas, tá? Mais primitiva do cérebro, que está associada às emoções, aos impulsos básicos, né? Do nosso sistema emocional. E isso pode resultar em um comportamento mais impulsivo, em reações emocionais mais intensas, né? Uma vez que a capacidade de autocontrole ainda não está totalmente desenvolvida. Mas mesmo quando o córtex pré-frontal ele atinge um nível de maturidade adequado, que vai acontecer ali por volta dos 25 anos de idade, obviamente dependendo do estímulo, pode acontecer um pouquinho antes, pode acontecer depois, mas tudo vai depender do estímulo, né? Daquelas funções executivas que eu falei no início. Existe outro fator que a gente tem que levar em consideração, que é a presença do neurotransmissor GABA, né? O ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. E em grandes quantidades, o GABA ele acaba inibindo os neurônios do córtex pré-frontal. Então você imagina que você desliga um neurônio que desliga. O que vai acontecer? Aquilo que estava vindo e poderia ser barrado, acaba passando, né? Que é o que acontece quando a gente inibe os neurônios do córtex pré-frontal. Então, para garantir um controle neuronal mais eficaz por parte desses neurônios do córtex pré-frontal, é muito importante que esse controle seja exercido antes que a carga de neurotransmissores GABA alcance um certo nível inibitório, antes que o GABA desligue, né, os neurônios que poderiam controlar esses impulsos provenientes do sistema límbico. E é essencial a gente entender como funciona esse sistema cerebral que controla as nossas emoções, né, para que a gente possa efetivamente poder controlar os nossos impulsos emocionais, né? E é muito importante a gente agir enquanto esses neurônios do córtex pré-frontal ainda estão ativos, né? Porque quando eles forem desabilitados, quando eles ficarem inativos ou desativados ou adormecidos, fica muito difícil a gente manter o controle, né? Conter esses impulsos emocionais, o que vai resultar em reações emocionais mais intensas. Mas se a gente percebe que a gente está perdendo o controle, né, a gente pode interromper
a fonte do estímulo emocional que pode acabar ajudando a gente, né? Pode permitir que o sistema retorne ao seu estado inicial, né? Aquele estado mais controlado. É importante a gente notar que isso se aplica a todas as emoções, né? Sejam elas de valência positiva, de valência negativa, lembrando que todas as emoções elas têm a sua função adaptativa, elas são importantes de alguma maneira, mas em certos momentos pode acabar ficando inadequado a gente evocar de forma tão intensa um estímulo emocional, né? Quer dizer, uma emoção. Então, quando a gente desliga a fonte desse estímulo emocional, é possível a gente reiniciar, né, o sistema, o estado emocional e voltar àquele estado de equilíbrio. Então, basta a gente pôr um fim naquele estímulo emocional, nem que seja você está discutindo com alguém, chegou um momento que a discussão ficou muito acalorada, aí você, opa, vamos parar, dá um pause aqui, a gente continua conversando depois, tá? Então, essa percepção, ela é muito importante na inteligência emocional. Você conseguir perceber, se perceber, né? A autopercepção, o autocontrole, ele é muito importante. Mas isso só vai acontecer se você conhecer a si mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Quem foi que falou isso? Não lembro não. Escreve aqui nos comentários quem é que falou essa frase. E se você já gostou desse vídeo, já compartilha com seus amigos, para eles entenderem como é que funciona o sistema emocional, né? O sistema de controle emocional, e para eles poderem também aprender a ter um autocontrole maior. Então, é isso. Até o próximo vídeo.